Aqueles que amam, de Antônio Carlos, psicografia de Vera Lúcia Marizek de Carvalho, parte 3. Filho, aqui há escravos, negros que desencarnaram e que ainda se sentem escravos e que não querem brancos por aqui. Se continuar a fama da casa assombrada, os negros foragidos poderão se esconder aqui até poderem ir para longe. José Maria saiu dali feliz. Foi conversar com o fazendeiro. Constrangido, disse ao senhor Silva: é melhor deixar a casa vazia. Lá estão demônios terríveis que não querem sair. Se expulsá-los, poderão ir por toda a fazenda. Deus me livre. Se for assim, deixe-os lá, só na casa, ficará abandonada. Querendo ajudar esses escravos desencarnados, pedi e obtive permissão para tentar auxiliá-los. Fiquei muito contente com essa tarefa. Continuei indo lá. Tornamo-nos amigos e passamos a conversar muito. Também levei amigos da colônia para falar com eles. Soube do ex-senhor deles, havia reencarnado, mas não lhes disse para que não passassem a obsediá-lo. Aos poucos fui conseguindo elucidá-los e foram querendo ajuda. Levei-os para o posto de socorro da região. Na próxima reunião do grupo, meu filho falou aos companheiros: temos um lugar seguro, tanto para nos reunir como para esconder os escravos que libertamos. A casa assombrada. Fui lá e não há nada. Comentei que havia demônios para que todos temam e ninguém vá até lá. Acho, disse um deles, que não devemos ter reuniões lá. Somos 11. E se formos muito na casa, poderão desconfiar. Devemos deixá-la só para esconderijo. Amanhã eu vou lá, disse Josias. Deixarei roupas e alguns alimentos na casa, para que o fugitivo tenha o que vestir e o que comer. Creio que é um ótimo esconderijo. Agora, ao soltar algum escravo, poderemos mandá-lo para lá, e quando desistirem de capturá-lo, poder ir até a casa e dar-lhe dinheiro para continuar a fuga, e ensiná-lo como se vai ao quilombo mais próximo. Todos gostaram da ideia. Após conversarem sobre outros assuntos, se despediram. O grupo se reunia cada vez mais em um lugar a cada 3 meses. Preferiam que fosse ao redor da cidade, em grutas, na floresta ou em cabanas abandonadas. Josias era o único que dispunha de dinheiro. Ele dera ao meu filho roupas comuns para que vestisse quando saísse do convento para ir às reuniões. Acompanhei-o até o convento. Depois fui à casa assombrada e avisá-los da visita. Companheiros, aqui irá ser esconderijo de escravos fugitivos. Amanhã o senhor Josias virá aqui trazer roupas e alimentos para que eles possam alimentar-se e vestir-se enquanto estiverem aqui, até que tenham como fugir. Pode ir tranquilo, senhor Lourenço. Não faremos nada contra o senhor Josias e tudo faremos para proteger os negros que aqui vierem se esconder. Josias foi no outro dia cedo e eu acompanhei. Os escravos desencarnados ficaram quietos, só observando. Um mês se passou. José Maria ia dar uma aula quando ouviu os comentários de alguns alunos no pátio. Um negro foi preso no tronco da praça. Receberá ao amanhecer 100 chicotadas. 100? Indagou meu filho assustado. Irá morrer com certeza. Que fez para merecer esse castigo? Um dos alunos respondeu. Dizem que ele foi indelicado com sua sinhá, que mexeu com ela, falou o outro. José Maria ficou apreensivo. Deu a aula e foi para seu quarto pensar no que faria para ajudar o escravo prisioneiro. Quando soube da notícia, era de tarde. Agora já escurecia e ele queria achar um jeito de libertá-lo. Ficaria preso a noite toda e só seria castigado pela manhã. Muitas pessoas iriam ver o flagelo. Meu filho não tinha como falar com nenhum dos seus companheiros. E Josias estava na fazenda e talvez nem ficaria sabendo. Resolveu agir sozinho. Planejou ir após as 2 horas da madrugada. Lá daria um jeito de mobilizar o guarda e soltar o escravo. Não dormiu. Estava ansioso demais. Na hora que marcou, saiu do quarto cauteloso e foi para os fundos do convento. Temi por ele e o acompanhei atento. Preferia vê-lo dormindo, mas o compreendi. Estava agindo certo, ainda mais porque sabia ser imerecido o castigo. Fui ver o escravo no tronco e li seus pensamentos. Ele era inocente. Por intriga de sua sinhá, ia ser duplamente injustiçado, pois mesmo que estivesse errado, ninguém é modificado com violência. José Maria vestiu as roupas que Josias lhe deu e levou a corda que havia escondido no quarto. No pátio, subiu numa árvore e por ela chegou ao muro.
O convento tinha muros altos, mas ele sempre fazia isso para sair sem ser visto. Amarrou a corda num galho da árvore e jogou-a para o lado de fora e desceu por ela. Escondeu-a entre os galhos e caminhou para a praça. Viu que o guarda estava perto do escravo. Procurou então algo para desarmar o vigia. Achou um pedaço de pau e, sempre com cuidado para não ser visto, se aproximou do vigilante por trás e com toda a força golpeou na cabeça. O homem caiu desmaiado. Rapidamente aproximou-se do escravo preso e, enquanto o soltava, falou: "Fuja e se esconda na casa assombrada, a do lado da gruta. Fique quieto lá até as buscas terminarem. Alguém irá lá para ajudá-lo. Ele assobiará 3 vezes. É um amigo que lhe dará instruções para ir embora para longe. Não tenha medo da casa, ela não é assombrada. Isso foi invenção para ninguém ir lá. Vá com Deus, corra." O libertado disse com medo e emoção: "Deus lhe pague." E correu. "Corra também", disse aflito para o meu filho. Ele ia correr, mas preocupou-se com o pobre vigia e aproximou-se dele para verificar se estava bem. O guarda estava acordando. "Bandido!" exclamou irado. "Corra, José Maria, corra!" eu gritei. Ele então correu. O guarda deu tiros e um deles atingiu meu filho na coxa direita. Mesmo ferido, continuou correndo. Ao chegar perto do convento, percebeu que sangrava muito. Tirou a camisa e a enrolou na perna, estancando o sangue. Foi até o local onde deixara a corda e cautelosamente foi para o seu quarto. O guarda gritou e com os tiros acordou e alarmou todos os habitantes da cidade. Os homens levantaram e saíram à procura do bandido que soltara o escravo. Seguiram o rastro de sangue e, como este acabava no muro, concluíram que o bandido devia ter entrado no convento. José Maria entrou no seu quarto, amarrou bem a perna, trocou de roupa, escondeu a corda. Colocou a roupa suja de sangue embaixo do colchão e fingiu dormir. Muitos homens armados entraram no convento e, com ordem do padre superior, revistaram tudo. Chegaram ao quarto de José Maria. "O que foi o que aconteceu?" indagou, fingindo estar acordando. "Não disse que padre José é um dorminhoco?" falou Leniso, que os acompanhava. Os homens deram uma olhada e saíram. José Maria suspirou aliviado. Quando tudo ficou quieto, ele levantou-se, desenrolou a camisa da perna e examinou o ferimento. A bala entrou por um lado e saiu por outro, mas não provocou fraturas. Eu fui à colônia pedir ajuda e veio comigo um médico desencarnado para auxiliá-lo. José Maria lavou a ferida, desinfetou-a com aguardente de uma garrafa que ganhara há muito tempo e guardara no armário, e enfaixou novamente a perna. O médico que me acompanhava deu-me remédios que eu deveria colocar diversas vezes na água que ele tomaria. "Lourenço", disse o médico, "José Maria ficará bom. Se precisar de mim, chame que virei." José Maria sentiu muitas dores. Levantou-se como de costume e fez todo o seu serviço como se nada tivesse acontecido. Não pôde nem mancar ou expressar sua dor. Pedi a ele que não fosse à escola à noite. Atendeu-me e disse a Leniso: "Leniso, não devo ir por uns dias às aulas da noite. Me substitua, por favor." Leniso preocupou-se com ele e não perguntou nada, mas entendeu ser ele o libertador do escravo. "Sente algo?" "Não, eu estou bem, mas devo repousar um pouco." Não só Leniso o substituiu, como também o ajudou nas outras tarefas do convento. José Maria agiu como sempre e ficou atento aos comentários, que foram muitos. O guarda, disse um aluno, falou que quem o atingiu foi um sujeito grande e forte, mas ele ficou ferido, disse um outro. "Quem será? Deve ser alguém de outra cidade. Aqui não apareceu ninguém ferido." O fato é que o sujeito sumiu e o negro também, falou um para o outro rindo. José Maria alegrou-se. O escravo conseguira fugir. O escravo, ao ser libertado, correu foi para a casa assombrada. Temeu, mas como os desencarnados que lá vagavam prometeram, nada fizeram contra ele. Quando as buscas terminaram, Josias foi lá, levou dinheiro e roupas para ele e o ensinou o caminho para ir ao quilombo mais próximo. O escravo fugiu com sucesso. Leonor veio visitar José Maria e eu lhe contei todo o acontecido. Ela aproximou-se dele, que apesar das dores tentava dormir, e com muito carinho lhe deu um passe que o fez adormecer. Observei-a curioso e indaguei: "Vocês já estiveram juntos em outras existências?" "Já", respondeu Leonor sorrindo. Fez uma pausa. Pedi com o olhar para que me contasse sua ligação com ele. Leonor atendeu-me. "José Maria e eu sempre nos quisemos bem.
Já estivemos encarnados muitas vezes junto como amigos, irmãos. Há 3 encarnações fomos marido e mulher. Vivemos muito felizes, numa harmonia que poucos casais encarnados conseguem ter. Entretanto, ele desencarnou primeiro e eu não consegui viver sem ele. Triste, angustiada, não quis lutar pela vida e fui definhando. Antecipei a morte do meu corpo. Ele tentou me ajudar, mostrando o quanto estava errada, mas não o compreendi. Novamente voltamos juntos. Fui mãe dele na sua última encarnação, naquela em que foi o padre que o ajudou. Novamente não me conformei com sua desencarnação, ainda mais quando soube o muito que sofreu preso e condenado pela Inquisição. Minha dor foi muita, e novamente antecipei minha desencarnação com o desânimo, a tristeza e a saudade. Nessa eu fui que desencarnei primeiro. Sofri no começo com a separação. Cansada de padecer por esse motivo, quis mudar. Com estudo compreendi tudo. Tive que voltar 3 vezes para aprender que o apego e a dor são inseparáveis. A dimensão da dor tem o exato tamanho do apego que tivermos. A maioria de nós tem um problema. Nossos conhecimentos teóricos não têm força suficiente para realizar uma mudança verdadeira no nosso estado interior. Conhecer teoricamente não é suficiente para que haja um saber vivencial. Talvez por isso é que a vida nos dá a oportunidade de voltarmos várias vezes às mesmas situações, até que assimilamos a lição de que nada nos pertence em particular e, portanto, não há razão para o apego. Devemos amar a tudo como um todo e a este amor nos dedicar com toda a força de nossa alma, porque somos parte desse todo. Lourenço, para ultrapassar o apego, foi preciso perder o ser amado várias vezes, até que aprendi a amar sem me identificar com o ser amado. Amar sem tempo nem espaço, simplesmente amar. Leonor calou-se, compreendia. Cuidamos de José Maria. Seu ferimento cicatrizou sem problemas e logo estava bem. 2 meses depois, quando foi mandado visitar um fazendeiro, conseguiu levar sua roupa suja de sangue, a que usou quando libertou o escravo, e jogá-la no rio. Todos evitavam passar perto da casa assombrada e ela se tornou um ótimo esconderijo. Fizeram algumas modificações no convento, que ainda estava sendo construído. Lenizo novamente dividiu o quarto com José Maria. Estavam os 2 trabalhando muito. Meu filho, preocupado com o grupo, e Lenizo distante. Percebemos logo seu ar distraído e melancólico. José Maria indagou preocupado. O que está acontecendo com você, meu amigo? Está distraído? Posso ajudá-lo? Não está acontecendo nada de especial. Estou saudoso de casa, só isso. Lenizo estava há anos longe dos seus familiares. José Maria fingiu acreditar. Não queria ser indiscreto. Eu soube o que acontecia. Só de observá-lo vi que pensava com muito amor numa jovem. Estava apaixonado e era correspondido. Lenizo ensinava 3 vezes por semana à tarde a filha de um rico fazendeiro da região. Ele ia à fazenda e dessas visitas, os 2 jovens se enamoraram. Era um grande amor e honesto. O jovem padre não sabia o que fazer e estava vivendo um grande conflito. Amava a jovem Maria, era correspondido, mas amava também o sacerdócio, a que se dedicava há anos com tanta devoção. Todo conflito traz sofrimento e ele sofria. Dias depois, Lenizo chegou aflito da fazenda e pediu para conversar com meu filho. Foram para o quarto e o jovem padre falou preocupado. Padre José, estou enamorado. Sempre tive vocação para o sacerdócio, ou pensava ter. Deixei meus irmãos, meus pais, a família, para seguir minha vocação e prometi a mim mesmo que seria um bom padre. Porém, quando o padre superior me escalou para ensinar a filha de um fazendeiro, fui de boa vontade. Só que o Cupido nos pregou uma peça. Estamos apaixonados. Meu conflito é grande e estou sofrendo muito. Não devo amá-la como mulher e, além disso, os pais dela nunca irão concordar. Eles têm planos para ela. Querem casá-la com um senhor rico. Hoje a governanta nos surpreendeu abraçados. Acho que fomos descobertos. O que eu faço? Calma, Lenizo. Deixe-me pensar sobre o assunto. Acharemos a solução juntos. Agora tenho que dar uma aula. À noite conversaremos. Quando terminou a aula, ao sair da classe, José Maria viu o fazendeiro, o pai de Maria, a enamorada de Lenizo sair do convento. Parecia normal, despreocupado. Meu filho perguntou ao empregado que estava na frente do convento: o que este senhor veio fazer aqui a esta hora? Veio ver o padre superior.
Chegou nervoso, irado, e está indo embora calmo, não sei o que conversaram. Meu filho desconfiou que algo acontecesse e foi à procura de Lenizo, e após meia hora o encontrou no quarto deles. Padre José, disse o jovem padre, estou voltando do gabinete do padre superior. Ele me chamou para conversarmos. O pai de Maria veio aqui reclamar de mim para ele. A governanta, como previmos, contou-lhe tudo, que nos viu abraçados. Lenizo calou-se por um instante, sentou-se, desabotou a batina na altura do pescoço e depois continuou a falar, passando a mão no estômago. Padre superior pediu-me para não ver Maria por um tempo. Disse-me que vai pedir ao Papa minha dispensa do sacerdócio. O pai de Maria não quer a filha envolvida com o padre, mas acho que nem com pobre. José Maria escutava de cabeça baixa. Achava estranha a atitude do padre superior. Tinha certeza de que ele ia esbravejar, castigar Lenizo. Como o jovem padre calou-se novamente, olhamos para ele. Apavoramo-nos ao vê-lo, estava vermelho, suando, passava mal. Meu filho indagou. Tem mesmo certeza de que o padre superior não lhe tratou mal? Tratou-me com carinho, respondeu Lenizo com dificuldade. Até me ofertou um licor. José Maria arregalou os olhos. Licor? Veneno. Você tomou veneno. Nunca. Não queria me suicidar. Sinto-me mal, que dor. José Maria ajudou a se livrar da batina, deu-lhe água e o forçou a vomitar. Vou buscar ajuda. Abriu a porta e Lenizo pediu. Não me deixe só. Quero me confessar. Um padre ia passando no corredor e meu filho pediu. Padre Marcos, corra e busque Padre Afonso. Vá à cozinha e traga muito leite. Padre Lenizo está passando mal. Corra, por favor. Padre Marcos saiu apressado. Lenizo pegou firme na mão de José Maria. Absolva-me dos meus pecados. Amei uma mulher e jurei fidelidade à igreja, mas meu amor foi casto. Eu, achando que não deveria escutar uma confissão, fui para o corredor. Me concentrei e chamei o médico da colônia, que havia me ajudado quando meu filho se feriu. Ele veio logo e entramos no quarto. Lenizo segurava a mão de José Maria e falava com dificuldade. O sangue brotava dos seus lábios. Padre José, se o senhor conseguir falar com Maria, diga-lhe que a amei muito, mas que é para ela continuar vivendo e aceitar com resignação nossa separação. Acho, meu amigo, que não nascemos para ficar juntos. O meu amigo médico examinou e concluiu. Foi envenenado. Chegaram Padre Marcos e Padre Afonso. Este tinha alguns conhecimentos de medicina e pôs-se a examinar Lenizo, que já agonizava. Está morrendo. Não tenho como ajudá-lo, exclamou o Padre Afonso. O médico da colônia confirmou. De fato, Lenizo está desencarnando. Pedirei para socorristas virem ajudá-lo. Os socorristas não demoraram. 2 espíritos vieram, entraram no quarto, deram passos em Lenizo, que foi se acalmando. 2 ajudantes da cozinha vieram com leite. Padre Afonso indagou. Para que isso? Padre Lenizo está tendo um ataque do coração. Foi o Padre José que pediu, respondeu o Padre Marcos. Padre Afonso olhou de forma severa para José Maria ao interferir. Pedi mentalmente para meu filho responder o que achei que convinha no momento. Ele me atendeu. É que eu acho o leite bom para tudo. E de fato é bom, mas não para o Padre Lenizo nesse momento. É melhor lhe dar a extrema unção. Padre Marcos deu-a. José Maria ficou olhando, orou com fé, pediu a Deus ajuda ao amigo. Lenizo expirou, seu corpo físico morreu. Os 2 socorristas e o médico adormeceram seu corpo perispiritual, efetuaram o desligamento e o levaram para a colônia. Providências foram tomadas. Padre Marcos limpou o cadáver e o vestiu. Levaram-no para a capela para ser velado. José Maria ficou quieto, observando. Sentia muito a morte do amigo e mais ainda o acontecimento. Lenizo foi assassinado, envenenado pelo Padre Superior, e Padre Afonso certamente sabia e se omitiu. Deveriam também me omitir? Que atitude devo tomar? Indagava-se. Que devo fazer? O enterro foi no outro dia às 12 horas. O Padre Superior celebrou a missa e encomendou o corpo. Estava tranquilo como sempre, e a morte de Lenizo foi dada como um mal súbito. Talvez alguma enfermidade do coração. Se alguém desconfiou, calou-se. José Maria teve certeza de que foi o Padre Superior quem o envenenou. Sabia que ele tinha frascos com venenos. Ele era alemão e na Europa, em alguns lugares, isso já havia ocorrido.
Meu filho, na sua encarnação anterior, também como padre, presenciara e soubera destes fatos, e sentia nesta que isso acontecia. Teve mais dó do Padre Superior e resolveu ajudá-lo. Iria conversar com ele, alertando-o sobre o seu erro, mas este não queria conversa e evitava meu filho. Padre Superior estava sempre acompanhado por duas entidades, era alemão e o outro um ex-escravo, e foi com este que conversei. Senhor Lourenço, disse ele, não interfira. O senhor e o Padre José não têm nada que ajudar neste monstro. Faço parte de um grupo, somos muitos que o odiamos. Estou aqui para vigiá-lo, anotar tudo o que faz. Estamos esperando a hora certa para nos vingarmos. E o outro, indaguei. É amigo dele, o protege, afinam-se, são semelhantes. José Maria aproveitava todas as oportunidades para dizer os ensinamentos de Jesus ao Padre Superior, que eu sabia de cor, porém não os vivenciava. Procurei saber o que de fato aconteceu. O pai de Maria veio reclamar de Leniso. Exigiu que ele sumisse dali, que fosse transferido e que não voltasse mais à sua casa, ameaçando não ajudar mais a igreja se isso não acontecesse. Padre Superior achou que o melhor modo de resolver o problema seria que o jovem padre morresse. Assim não iria sujar o bom nome do convento, pois sentiu que Leniso não ia desistir de Maria e que realmente a amava. Resolveu eliminar o mal pela raiz. O espírito do alemão que o acompanhava era tal qual o Padre Superior. Pensavam da mesma maneira. Deliciavam-se juntos, comendo e bebendo muito. Logo após algumas tentativas de José Maria, ele aproximou-se de mim e falou autoritário. Impeço seu protegido de falar bobagens ao meu amigo. Não quero por perto. Se continuar, sobrará para ele. Ameaçou e ficou me olhando, sorrindo cinicamente. Senhores, disse educadamente, vivem de modo errado e só estamos tentando alertá-los. Modo errado? Defendemos nossa igreja. Não deve haver lugar para padres infiéis aqui. Padre Leniso queria abandonar a igreja para tentar se casar, ficar com uma mulher, trocar a igreja por um ser inferior. Não poderíamos correr o risco de um escândalo. Violaram o mandamento. Não matar, disse. Para toda obra nobre há um preço. Não violamos nada. Tudo é válido para o bem-estar da igreja. Fui padre superior e agora ajudo este a ser responsável. É um aviso. Não se metam. Durante o jantar, José Maria esbarrou num copo, derrubando sobre a mesa. Padre José, disse o padre superior, está desastrado e inquieto. Vá para seu quarto sem o jantar e fique 3 dias sem se alimentar para aprender a ser mais atento. Meu filho levantou-se e retirou-se. O espírito do alemão me olhou desafiadoramente. O ex-escravo, que vigiava os dois, veio conversar comigo. Senhor Lourenço, tente evitar que o padre José se envolva com esses dois. São maus. Não merecem ajuda. Não são os enfermos que necessitam de médico? Quando nos sentimos doentes, senhor Lourenço, é que queremos médico, mas eles não se sentem necessitados. Como vão ajudá-los? Também não queremos a ajuda de vocês, porém os respeitamos e não os queremos envolvidos nesse assunto. Tudo passa, e estes dois terão a parte que lhes cabe. O senhor tem notícias do padre Leniso? Ele também foi vítima deles e poderá querer se vingar. Não respondi. Fiquei apreensivo com o castigo do meu filho. Ele era magro e fraco. Sentiu fome, mas não se queixou. Fui visitar Leniso na colônia, ele estava bem. Apresentei-me explicando quem eu era, e ele me recebeu com carinho. Havia perdoado de coração, só que se sentia constrangido e envergonhado. Não queria ter se apaixonado. Padre Leniso, disse-lhe, não se sinta assim, não teve culpa. Sinto-me responsável por Maria. Embora não tivéssemos a intenção de conquistar um ao outro, o amor nos uniu. Devia ter evitado, pedido para não ir mais lá, mas fui adiando, não tive forças. Queria só vê-la. Acabei fazendo-a sofrer. Talvez seja reencontro do passado, eu falei. Não. Indaguei isso a um dos meus instrutores e ele se certificou. Maria e eu não somos afetos do passado. Nunca reencarnamos juntos. Não reencarnamos para aprender a amar, fazer afetos. Falei tentando animá-lo. Vocês dois tiveram muitas coisas em comum. Maria, oprimida pelos pais, pela sociedade, teve em você a compreensão, não a tratou como ser inferior. Você entrou para o sacerdócio muito jovem. Talvez não era isso o que realmente queria. Carentes, com afinidades,
e com as mesmas ideias se enamoraram. Obrigado por suas palavras, mas sinto o Padre José preocupado. Que se passa com ele? Ele sabe que você foi assassinado e não sabe o que fazer em relação a isso. Não quer ficar omisso. Para tentar ajudar o Padre Superior a não errar mais, está de castigo sem se alimentar por 3 dias. Gostaria de conversar com ele, ou melhor, agora não sei se isso é possível, mas vê-lo. Ele gostará de saber que perdoei, que não guardo mágoas. Um dos seus instrutores que estava presente e ouvia nossa conversa opinou: tem permissão, Padre Lenizo, de visitá-lo. Lourenço poderá levá-lo e trazê-lo. Vá ver seu amigo. Trouxe Lenizo. Era de noite. José Maria estava preparado para dormir, estava cansado. Com a desencarnação do amigo, ele assumira todo o trabalho da escola dos pobres à noite. Ele sentiu a presença de Lenizo. Os dois conversaram mentalmente e entenderam-se. A amizade dos dois era pura, desinteressada, e um estava preocupado com o outro, com o intuito de se ajudar mutuamente. Queriam ambos o bem-estar do outro, e houve um intercâmbio que foi mais sentido que verbal, foi compreendido. Padre Lenizo, é você? Está bem, amigo? Estou bem. Vim só para agradecê-lo e pedir para não se preocupar comigo. Perdoei, amigo. O perdão desata os nós da animosidade. Perdoei. Necessito tanto de perdão. Se perdoa a outros, perdoe a si mesmo. Disse meu filho, perdoe-se. Lenizo sorriu. O amigo estava sempre o ajudando. Entender o que se passava com ele. Sim, ele necessitava perdoar a si mesmo, e a tentar fazer era preciso, respondeu com carinho. Padre José, agradeço-lhe, obrigado. Alegro-me por saber que está bem, respondeu José Maria. Não se envolva com o Padre Superior, disse Lenizo. Vamos amá-lo somente. Nossas vibrações o ajudarão. Ele pensa, tem certeza de que agiu certo. Tenho que alertá-lo, exclamou meu filho. Já pensei em escrever ao bispo, mas não tenho como provar e não tenho boa fama com as autoridades da igreja. Sou um revolucionário. Não se exponha, Padre José. Cuidado. Obrigado pela visita. Venha sempre que puder. Inicie vida nova e como perdoa outros, não se esqueça de ser benevolente com você. Vá em paz, amigo. Seja útil onde estiver. Padre Lenizo o abraçou e chorou emocionado. Voltamos à colônia e, após deixá-lo, voltei para perto do meu filho. Soubemos que Maria ia se casar. Meu filho queria dar o recado a ela, só que ainda não tivera oportunidade. Mas esta surgiu. Maria com a mãe e as cunhadas vieram se confessar. José Maria, desobedecendo às ordens do Padre Superior, pois estava proibido de atender os ricos, entrou rápido no confessionário para atendê-las. E quando Maria ajoelhou-se, ele lhe deu o recado. Maria, Padre Lenizo morreu nos meus braços. Ele pediu que, se houvesse oportunidade, eu lhe falasse que ele amou muito e, por isso, a quer feliz. Você, filha, deve esquecê-lo e tudo fazer para estar bem. Obrigado, Padre José. Sei que era amigo de Lenizo. Ele me falava sempre com carinho do Senhor. Estou sofrendo sem ele, já pensei até em morrer, me suicidar, mas tenho medo. Amei-o e amo ainda, acho que não vou esquecê-lo. Quis ir para o convento, mas meu pai não deixou. Vou casar e não amo meu futuro marido. Não pense em morrer, filha. Suicídio é um pecado grave. Depois irá morrer à toa, pois não ficará com Lenizo. Se fizer isso, sei que irei para o inferno. Lenizo deve estar no céu. É mais ou menos isso, disse José Maria. Lenizo está bem e quem se suicida passa por períodos difíceis e normalmente longe dos entes queridos. Esqueça-o, Maria. Case e tente amar seu esposo. Quando for mãe, sentirá o amor maternal que fará esquecer isso tudo. Viva, filha, e seja feliz. Maria ficou mais consolada, mas pela desobediência, José Maria foi proibido de tomar as refeições com os outros padres no refeitório. Deveria se alimentar na cozinha com os empregados e escravos. Ele não achou ruim, só que comia menos, porque estava sempre dando parte do alimento a alguém. E ali na cozinha tinha muitas oportunidades de conversar com os escravos e empregados, ajudando-os com conselhos e sugestões. Maria casou-se e José Maria foi impedido de ver a cerimônia, mas orou muito para que ela fosse feliz. Lenizo adaptou-se rápido à vida desencarnada, foi estudar e logo estava sendo útil. Perdoou a si mesmo. O difícil não é perdoar a outros, e sim a nós mesmos, mas é importante nos perdoarmos
iniciar com firmeza e esperança a reparação dos nossos erros. Padre Superior passou a evitar José Maria. Antes se encontravam no refeitório, agora se viam raramente, e quando isso acontecia só se cumprimentavam. Ele não se dirigiu mais ao meu filho, nem para dar ordens. Assim José Maria não conseguiu mais orientá-lo, ou melhor, tentar fazê-lo entender que agia errado. Conversava sempre com o ex-escravo que vigiava o Padre Superior. Fui até o grupo dele para visitá-los. O grupo era de vingadores, e os mestres vieram da Europa, fundaram algumas escolas no Umbral, receberam-me bem e deixaram claro que não aceitavam minhas ideias e deveriam fazer minha parte, meu trabalho, sem incomodá-los, e o chefe me advertiu. Não gostamos do Padre José e nem dos seus atos, mas o respeitamos. Também reconhecemos que ele é um grande homem e corajoso. Ele luta com outras armas e nós usamos as mesmas que nossos inimigos. Não interfira. Senti-me derrotado e triste. Fui à colônia pedir conselho. Escutei-os de um instrutor. Lourenço, foi válido tentar ajudar esses vingadores, porém, meu caro, temos nosso livre-arbítrio. Nós e eles fazemos dessa liberdade o que quisermos, só que tudo fica dentro de cada um registrado. Sabemos dessas reuniões. Ao virem para estas terras, os imigrantes encarnados vieram também os desencarnados e aqui se instalaram. Os bons começaram a construir, outros foram para o umbral organizar locais para se estabelecerem, e muitos vieram atrás de seus algozes. Você não deve interferir, ajude-os se vierem lhe pedir, não se sinta triste, ame-os, o amor anula o ódio. Voltei para perto de José Maria e motivei-o a continuar seu trabalho na escola dos pobres, e ele também permaneceu no grupo abolicionista. Um dia o desencarnado que vigiava o Padre Superior veio me procurar. Senhor Lourenço, estou aflito. Quero ajudar minha filha encarnada e não sei como. Meu grupo não tem como auxiliá-la. Fale, meu amigo, eu disse. Se eu puder, ajudarei com prazer. Ela é escrava na fazenda Santa Teresa, que fica aqui perto. Minha filha ama outro escravo, é amada, só que o Senhor tem outros planos para ela, a quer como amante. Ela está sofrendo muito e tem medo. Estão planejando fugir, mas se não tiverem para onde ir, se darão mal. Vocês que ajudam os fugitivos não poderiam ajudá-los? Ele me deu todos os dados. Tentei transmitir isso ao meu filho, não é fácil. Falei a ele por muitas vezes, prestou atenção, mas não consegui transmitir e nem ele captar todos os detalhes, mas ficou a ideia, os fatos principais. 3 dias depois, o grupo se reuniu e José Maria lhes falou. Na fazenda Santa Teresa há um casal de escravos que querem fugir. Será que não podemos ajudá-los? Como se chamam? Quem são eles? Indagou um do grupo. Não sei, respondeu meu filho. Parece que o fazendeiro está molestando a mocinha. Conheço aquele homem, disse Josias. Este fazendeiro costuma ter as jovens escravas como amantes. Mas como ajudá-los? Meu cunhado é feitor lá, disse Firmino. Não faz parte do nosso grupo por medo, mas tem ideias abolicionistas. Talvez ele nos ajude. Peça a eles para nos ajudar, disse Josias, para marcar a fuga para este sábado à noite e avisá-los para se dirigirem à Pedra Redonda. Por que lá? Indagou um deles. Estarei lá e indicarei para onde eles devem ir, respondeu Josias. É arriscado comentar com alguém a respeito da casa assombrada. A Pedra Redonda é caminho e todos sabem onde fica. Estarei lá, não deixarei que me vejam. Indicarei o caminho e explicarei a eles o que fazer. Agiram como outro escravo. Ficarão lá até as buscas acabarem e depois irão para o quilombo. E se não der para eles fugirem neste sábado? Indagou Firmino. Que façam no próximo, respondeu Josias. E se meu cunhado não quiser se envolver? Perguntou novamente Firmino. Peça a ele, diga-lhe que o grupo ficará devendo-lhe este favor, respondeu Josias. Mas leve este dinheiro a ele, talvez o faça por isto. A reunião acabou. Eu acompanhei as negociações. O feitor aceitou o dinheiro, deu recado aos 2 jovens apaixonados que no sábado à noite fugiriam. Josias os esperava, falou-lhes da casa. Os 2 tiveram medo, mas foram, e os desencarnados que lá estavam não os assombraram, tentaram até ajudar. Dias depois, seguindo as recomendações de Josias, partiram para o quilombo e tiveram mais uma fuga com sucesso. O pai da escrava jovem, o vigia desencarnado do Padre Superior, veio me agradecer. Obrigado, senhor Lourenço. Deus lhe pague.
Tornamo-nos amigos e eu acabei por convencê-lo a esquecer as mágoas, perdoar e aceitar um socorro. Ele assim fez. Porém veio outro da organização do grupo de vingadores para substituí-lo com um recado para mim. Nosso chefe mandou-lhe dizer que não deve interferir em nossos assuntos. Não quero conversa com você. Não irei responder quando se dirigir a mim. Faça o seu trabalho e deixe-nos fazer o nosso. Este realmente agiu assim. Não ficava perto de mim, nem respondia aos meus cumprimentos e continuou atento ao seu trabalho. José Maria continuava trabalhando muito e era cada vez mais amigo dos pobres e escravos, que o queriam bem e retribuíam com carinho o amor que ele dedicava a todos. Ainda por anos, era trabalhoso organizar tudo. Como ia bem, o padre superior o deixou encarregado de cuidar dos empregados e escravos, e estes eram bem tratados. E mesmo sem que a congregação quisesse, servia de exemplo, de um bom exemplo. Os empregados e escravos bem alimentados e sem maus tratos rendiam mais, pois trabalhavam felizes. José Maria lecionava pouco no colégio, dava aula para os meninos com menos idade. Era ótimo professor e a garotada gostava dele. Mesmo depois, vários anos letivos mais adiantados, estavam sempre o procurando para que os ajudasse em algumas matérias. Ensinava-os com muito gosto e carinho. Passou aí 3 vezes por semana na escola à noite. Mesmo cansado e alegre, ensinava os pobres, os que não conseguiam pagar para aprender. Havia uma senhora rica e viúva que gostava muito do meu filho e exigia que ele fosse à sua fazenda uma vez por mês para confessá-la. Como dava generosas esmolas ao convento, o padre superior permitia que ele fosse. Esta senhora preparava deliciosos lanches e o fazia comer. Coma, Padre José, dizia ela delicadamente. O senhor precisa se alimentar, está tão magro. Conversavam amigavelmente. Meu filho alertava da igualdade entre os filhos do mesmo Deus. Padre José, disse ela um dia, porque Deus, sendo pai dos negros, os deixa ser escravos, porque ele os pune. Será que Deus, Pai amoroso, é quem pune? Ou somos nós mesmos que traçamos nosso destino? Creio que Deus é misericordioso e nós devemos ser também. Ele nos ama e nós devemos amar uns aos outros. O porquê de muitas coisas não sei explicar. Deus é justo. Não deve condenar ninguém ao inferno eterno. Deve nos mandar de volta à terra quantas vezes for necessário para que aprendamos. A senhora não entendeu bem, mas se pôs a pensar no que gostaria que lhe fizessem se ela fosse negra e escrava. Deu carta de alforria a todos os seus escravos. Houve confusão. Seus herdeiros acharam ruim e culparam José Maria. Concluíram que foi ele que induziu a rica senhora a tomar essa atitude. A senhora o defendeu, disse a todos que a ideia fora dela, mas ninguém acreditou. Numa visita, ela disse ao meu filho, Padre José, espero não ter lhe trazido problemas. Fiz o que achei melhor. Foi um gesto bonito da senhora. Não ligue para críticas e comentários. Agiu conforme sua consciência e atos generosos não são entendidos por muitos. Alegro-me por tê-la como amiga. Orgulho-me do seu gesto. Meu consolo, disse ela, é que nem Jesus agradou a todos. Tudo passa. Nós, eles e a escravatura, logo esquecerão meu gesto. Muitos dos ex-escravos, dos libertos, ficaram como empregados na fazenda dessa senhora, mas outros saíram, querendo desfrutar de sua liberdade, e a confusão piorou. Não achavam emprego, começaram a passar fome e ser acusados de furtos e arruaças, e realmente muitos os fizeram. A cidade ficou em alerta. José Maria teve que interferir, arrumou emprego para alguns, aconselhou outros a voltarem para a fazenda e outros a partir. Entristecemo-nos. Vimos que não bastava ser liberto, tem que saber agir com a liberdade, que não bastava libertar os escravos, tinham que dar meios para sobreviverem dignamente. O grupo abolicionista incomodava a elite da época. Os escravocratas da região estavam quietos e atentos. Muitas fugas estavam sendo realizadas sem deixar rastros e empenharam-se para acabar com o grupo. Naquela noite haveria reunião. Eles iam se reunir numa clareira no bosque, lugar agradável não longe da cidade, onde havia um riacho com uma bonita cachoeira. José Maria teve um dia agitado, com muitos problemas na obra. Fiquei ajudando a resolvê-los. Depois da aula da noite, foi para o seu quarto e arrumou tudo para ir à reunião. No horário marcado, 1 hora da madrugada, saiu cauteloso do quarto. Acompanhei-o.
Fez tudo como de costume, subiu na árvore, amarrou a corda no galho, desceu rente ao muro, escondeu a corda e andou apressado. Não havia ninguém na rua. Chegou rápido ao local do encontro. Logo foram chegando seus companheiros e um ex-escravo desencarnado veio aflito me avisar, ou avisar-nos, porque eu não era o único desencarnado. Outros acompanhavam o grupo tentando ajudá-lo. Amigos, disse nervoso o escravo, fomos traídos. Firmino, por dinheiro, delatou o grupo e uma emboscada está sendo preparada. Prenderão todos. Verificamos, ele falava a verdade. Muitos homens armados cercavam o local. Tentamos alertá-los. Aproximei-me de José Maria. Filho, onde está Firmino? Não veio, traiu-nos, foram descobertos. Prestem atenção, fujam depressa. José Maria ficou inquieto e disse aos companheiros: estou com uma sensação estranha. Acho que fomos descobertos. É melhor adiar a reunião. Também estou inquieto, disse um outro. Estou receoso. E Firmino, por que não veio? Indagou outro. Deixem de besteiras, exclamou Josias. Em todas as reuniões alguém tem esse receio. Nada de mal acontecerá. Firmino deve ter tido problemas ou deve estar atrasado. Vamos ao nosso assunto. Escutaram um barulho. Será Firmino? Indagou um do grupo. José Maria insistiu. Vocês foram descobertos, fujam, foram traídos. Ele hesitou. Pensou que talvez a sensação de perigo era porque estava com medo. Eu persisti. Os outros desencarnados tentavam também alertá-los. Essas situações são muito difíceis para nós desencarnados. Vimos o grupo armado rodeá-los. Vinham com cuidado para tocaiá-los com a intenção de matar ou prender. Pedi socorro aos amigos da colônia, mas recebi a resposta de que não tinham como interferir. Meu filho acabou por falar. Sinto, amigos, mas acho que fomos descobertos. Acabemos com a reunião. Se nada acontecer, será marcada para outro dia. Dispersemo-nos rápido. Alguns correram e escutaram um tiro. O grupo se desfez rápido, mas estavam cercados. Fiquei ao lado de José Maria, que não se apavorou e tentou proteger os amigos. Foi agarrado por 2 homens e imobilizado. Alguns de seus companheiros estavam armados e houve troca de tiros. 2 deles tombaram feridos mortalmente e um do outro grupo também. Acenderam uma tocha. Um deles, um fazendeiro do local que liderava o grupo, iluminou o rosto dos prisioneiros. 6 foram capturados. O grupo era de 11. Firmino que não veio, 2 que morreram ali, 6 que foram presos e 2 que fugiram. O fazendeiro foi olhando um por um. Ao ver Josias, exclamou admirado. Ora, veja só, o mulherengo do Josias. Quem diria que esse almofadinho é um abolicionista? Vai matar seus pais de desgosto. Padre José, não é possível. Será mesmo? Espantou-se quando iluminou o rosto do meu filho. É sim, disse um deles, é o padre. Embora esteja vestido com roupas comuns, é o padre, conheço-o. Levem os prisioneiros para minha fazenda. Prenda-nos na senzala, onde deixo os escravos fujões. Menos Josias, sou amigo do pai dele. Vou levá-lo para a sua casa. Também não leve o padre. Vamos deixá-lo no convento. O entregarei ao padre superior. Não gosto de me meter com padres. Deve dar azar matar um. José Maria escutou quieto. Quando o fazendeiro terminou de falar, ele disse: sou o líder do grupo. Aliás, não existe grupo, sou só eu. Convidei-os para que viessem se aliar a mim. Nunca vieram antes. Sou só eu e os 2 que morreram. Gargalharam. Quer que acreditamos que é herói sozinho? Falou o fazendeiro com ironia. Sabemos que são 10 ou 11 como agem. Acha que sou tolo de acreditar que um padre franzino tenha feito sozinho essas fugas? Vamos embora. Alguns homens levaram os 4 prisioneiros para a fazenda. Outros ficaram com Josias e o fazendeiro com outros 2 levaram José Maria para o convento. Fizeram muito barulho. Bateram no portão e gritaram pelo padre superior. Acordaram todos e o superior veio apressado. A bênção, padre superior, disse o fazendeiro. Demos um fim ou estamos dando um fim no grupo abolicionista que estava fazendo arruaça na região, fazendo a nós, donos de escravos, de bobos. Entre eles, imagine o senhor, encontramos um padre daqui. Em respeito à religião e ao senhor, nada fizemos a ele e trouxemos preso. Espero que tome as providências, porque não vou tolerar vê-lo solto por aí. Está espantado? Veja o senhor mesmo. Não é o padre José? Pois bem, aqui está. Vamos embora que temos muito o que fazer. Aí tem mais.
Ele disse ser o líder do grupo. Se é, não sei. Nosso delator não deu nomes. Um deles o traiu. Recebeu boa quantia de dinheiro, mas não irá aproveitar. Riu cinicamente. Boa noite, boa noite. Foi só o que o padre superior conseguiu dizer. Acordara com o alvoroço, assustou-se e ficou ainda mais assustado ao ouvir o fazendeiro. Só conseguiu mexer a cabeça. O fazendeiro retirou-se com seus homens. O padre superior coçou a cabeça, suspirou. Os padres, todos do convento, estavam ali acordados, vieram ver o que estava acontecendo. O desencarnado alemão estava atento e o ex-escravo preocupou-se. Eu tentava ficar calmo e José Maria estava tranquilo. Seu miserável! Exclamou por fim o padre superior. Envergonha-nos! Tem que ouvir insultos desse fazendeiro grosseiro, e pior que ele tem razão. Lugar de padre na igreja, e não defendendo esses negros sujos. Vocês dois, apontou para 2 padres. Segure um em cada braço dele, darei a ele a lição que merece. Pegou o chicote, que ficava dependurado atrás da porta, e chicoteou José Maria nas costas. Esta atitude surpreendeu todos, até o alemão, e eu pedi a ele, por favor, impeça-o de fazer isso. Eu? Claro que não. Fiquei atrás dele, mas as chicotadas, o chicote passavam por mim sem me lesar, iam com força nas costas dele. Meu filho não se mexia. Os 2 não precisavam segurá-lo, mas na medida em que o chicote lhe cortava a carne, tiveram que ampará-lo. José Maria tonteou e desmaiou. Padre superior parou e ordenou rápido. Levem-no para o portão e deixem-no lá. Sofri muito. Como é triste ver pessoas que amamos sofrerem justamente. Mas lembrei dos ensinamentos de um dos meus instrutores. Antes ser imerecido o castigo, recebê-lo inocentemente que ser culpado. Queria ter recebido as chicotadas no lugar dele, sofrido por ele. José Maria permaneceu tranquilo, segurou os gemidos. Na sua mente vieram as cenas do flagelo de Jesus. Ele também foi açoitado. Meu filho sabia que era perigoso ser abolicionista, correu os riscos, só se preocupou com os companheiros e pediu ajuda a Deus por eles, mas não para si. 2 padres o levaram para o porão, abriram a porta e o jogaram. Na queda caiu em cima da perna direita e a quebrou. Novamente perdeu os sentidos. Fecharam a porta e ele ficou na mais completa escuridão. Chamei pelo médico, meu amigo. Ele veio e aplicou um remédio que lhe tirou um pouco as dores. Ele despertou. É necessário, Lourenço, que ele enfaixe a perna antes que ela inche. José Maria, meu filho, disse-lhe com carinho, tire a camisa, o que resta dela e enfaixe a perna. Ele sentou-se e me atendeu. Com dificuldade tirou a camisa retalhada e toda suja de sangue e enfaixou a perna. Estava ofegante. Deitou no chão de bruços. Nosso amigo médico deu-lhe um passe e ele adormeceu. Está muito ferido e necessitado de água e cuidados. Lourenço, acalme-se. Inquieto não ajudará. Voltarei para vê-lo. Foram dias terríveis. Padre superior não deixou ninguém ajudá-lo. Só lhe deram água. Ele sentiu muitas dores e teve uma febre que o fez delirar. Fiquei ao seu lado, como também muitos amigos desencarnados vieram vê-lo. Só com a ordem do Padre superior iria ser libertado. Tentei fazer que tirasse do castigo. José Maria não iria resistir por muito tempo. Fraco, com febre alta e sem se alimentar, jogado no porão úmido e frio, que só tinha uma escassa claridade durante o dia. Pedi humildemente ao alemão, não temos por que ajudá-los. Deveriam ter ficado quietos em vez de auxiliarem esses seres imundos. O grupo de vingadores não quis interferir. Orei pedindo ajuda. Então veio um espírito que se apresentou a nós. Sou um cardeal. Fui um cardeal e como superior vocês me devem obediência. Aqui vim para que libertem o padre José. Olhou para o alemão, que ao vê-lo se alegrou. Depois desconfiou, mas ficou quieto ouvindo. Sabe que age errado. Já foi advertido várias vezes. Já escutou conselhos e vocês 2 continuam agindo erradamente. Quero que fale ao Padre Superior, que ele liberte e mande cuidar deste padre. O desencarnado alemão temeu. Ali estava um superior dele, sem muita vontade obedeceu. Chegou perto do Padre Superior e cochichou ao seu ouvido, porém o ouvimos. É melhor mandar soltar o Padre José e cuidar dele, senão ele irá morrer. Que morra, pensou o Padre Superior. Nem a congregação e nem o convento perderão nada. O alemão inquietou-se diante do olhar desse espírito e insistiu. Solte-o e cuide dele já. No mesmo instante, o Padre Superior atendeu, demonstrando o quanto os 2 agiam juntos.
Foi por isso que esse espírito que veio nos ajudar ordenou que o alemão desse a ordem ao padre superior. Sabíamos que ele tinha influência sobre este. Sem hesitar, como se tivesse resolvido um problema, o superior chamou um dos padres e deu a ordem. Vá ao porão e socorra aquele infeliz do padre José. Peça ao padre Afonso para cuidar dele. Suspirei aliviada e agradeci a interferência desse bondoso espírito. O padre saiu apressado para cumprir a ordem. Chamou 2 escravos e foram ao porão. Estremeceram de pena ao ver José Maria. O pegaram com cuidado e o levaram para o quarto. Deram-lhe leite quente, um banho e chamaram Padre Afonso para cuidar dele. Padre Afonso e os 2 escravos limparam cuidadosamente os ferimentos e enfaixaram novamente sua perna. Deixaram-no em seu leito. José Maria, nesses 5 dias que ficou no porão, não reclamou. Agora no seu leito deu graças a Deus. Sentiu-se confortável e a febre cedeu. O escravo foi escalado para cuidar dele e o fez com muito carinho. Estava fraco, magérrimo e não conseguia nem sentar sozinho. Mas sua preocupação ainda era com os companheiros. Indagou ao escravo que cuidava dele. Amâncio, você sabe o que aconteceu com os outros, com os meus companheiros? 3 foram mortos naquela noite, respondeu o escravo. 2 dos seus companheiros e um do grupo do fazendeiro. Josias foi embora para o Rio de Janeiro a mando do pai. Há 2 presos e 2 morreram na senzala para onde foram levados. Dizem que foram torturados. Foi descoberto o esconderijo dos escravos fujões, a casa mal assombrada. Parece que tudo acabou, Padre José. Sinto muito, mas 2 fugiram e não foram capturados. Agora tem o senhor Firmino, que apareceu morto, enforcado. Não se sabe se tinha ligação com o grupo ou não. Uns dizem que ele foi o traidor, que se arrependeu e se suicidou. Coitado! Exclamou meu filho suspirando. Coitados! José Maria se recuperava lentamente. Ajudei meu filho a saber o que aconteceu de fato. Josias foi levado ao pai, que quase teve um ataque do coração com desgosto. 2 dias depois foi levado por 5 empregados ao Rio de Janeiro. Lá teria que trabalhar para viver. Seu pai não lhe deu mais dinheiro. Seus tios o abrigaram e o sustentaram até que arrumou um emprego. Logo ele passou a fazer parte de outro grupo abolicionista. Os 2 que fugiram foram para a Casa Assombrada e na noite seguinte para o Quilombo, e de lá para outra cidade, onde se estabeleceram e não quiseram mais lutar por seu ideal. Os que foram presos foram torturados, contaram tudo e a Casa Assombrada foi destruída. 2 morreram e 2 ficaram meses presos. Depois foram libertados doentes e marcados pelas torturas. Deixaram a cidade. Os 4 que desencarnaram foram socorridos por ex-escravos, levados a um posto de socorro. 3 aceitaram o socorro, mas um revoltado foi se enturmar com os Vingadores. Conversei com ele muitas vezes, mas não consegui fazê-lo mudar de opinião. Optou por se vingar. Firmino os traiu por dinheiro, mas não se suicidou. Após ter delatado os amigos e recebido a recompensa, ficou na mira do grupo dos escravocratas. Após terem efetuado a prisão, o fazendeiro mandou 3 do grupo à sua casa, pegar o dinheiro de volta e assassiná-lo. Mas deixaram que pensassem que ele havia se matado. Firmino desencarnou revoltado e foi levado pelo grupo dos Vingadores. Para esse grupo, ele era o mais vil de todos. Sofreu muito e foi socorrido muitos anos depois. José Maria, com a perna enfaixada, ficou imobilizado. Ficava deitado ou sentado no leito. Andava com a ajuda de Amâncio pelo quarto. Padre Afonso cuidava de meu filho, dava-lhe remédios fortificantes, ia vê-lo quase todos os dias. Entendia bem de medicina e, embora não tivesse estudado, lia muito sobre o assunto. Com ele estava sempre um espírito que fora médico quando encarnado e que o ajudava a tratar dos doentes. Conversava muito com os desencarnados que ficavam no convento ou no colégio, como passou a se chamar depois. Trocávamos ideias sobre o nosso trabalho. Este médico, Natanael, comentou quando nos reunimos para conversar. Queria tanto que Padre Afonso também usasse seus conhecimentos para aliviar as dores dos pobres e escravos. Por mais que ele peça, ele não me atende. É fiel ao Padre Superior e não questiona o que ele diz ou o que ensina a Igreja. Obedece cegamente. Tenho alertado para pensar e achar soluções por si mesmo. Não raciocina, acata o que eles dizem. Afirmam que negros não têm alma. Ele acredita. E por mais que ele mostre a realidade, insiste em pensar erradamente. Disse um outro desencarnado guia, protetor de outro padre.
Tenho me esforçado para que meu companheiro encarnado haja corretamente. Ele mente muito, inventa histórias e aumenta fatos. Tento ajudá-lo a vencer esse vício, mas está difícil. Ora, disse outro, meu trabalho também não é fácil. Fui pai de Armando, cozinheiro. Tenho tentado alertá-lo para o bem. Ele não é mau, é trabalhador, mas não quer nem se instruir e nem fazer o bem. Prefere ver os maus exemplos em vez dos bons. É revoltado contra o mal, mas nada faz de bom. Só vê o mal e nada fazer não resolve a situação. Queria que ele não reclamasse e ajudasse as vítimas da maldade. Eu tenho vindo visitar meu filho, disse uma senhora bondosamente. Não queria que fosse padre, mas já que entrou para a congregação, imaginei que seria um santo. Mas ele só estuda, leciona também, é inteligente, mas alheio aos acontecimentos à sua volta. Além dos estudos, nada mais lhe interessa. Estava conosco uma senhora desencarnada há muitos anos e que fora escrava. Agora tentava ajudar um grupo de encarnados amigos e era guia de uma escrava. Ela estava em situação diferente de nós. Sua protegida encarnada havia. Conversava com ela e a incorporava e se queixava muito por ela não conseguir melhorar a vida deles. Esta senhora nos disse: vejam, amigos, a minha dificuldade. Amo-a, gosto de todos do grupo e queria que fossem felizes. Tento mostrar a eles que dificuldades no corpo físico são o meio que dispomos para achar soluções e aprender. Não posso fazer o que eles me pedem. Não posso resolver todos os seus problemas. Me cobram isso e me entristecem. Entendi que era só eu a não ter queixas, do protegido me alegrei. Dias depois encontrei Natanael muito triste. Indaguei o porquê e ele me respondeu. Padre Afonso não quis cuidar de uma escrava que teve um aborto espontâneo. Teve nojo dela. Eu insisti com ele em nada. Só consegui que ele explicasse a outra escrava o que fazer para ajudá-la. Tentamos, a escrava e eu atendê-la, mas com forte infecção talvez não resista, e ela tem 4 filhos. Imagina ter nojo de um ser humano. Pensei muito sobre o assunto. Querendo saber mais, fui à colônia conversar com meu instrutor, meu amigo Josiel, e o indaguei logo após os cumprimentos. Como seria realmente um bom protetor? Tomando por princípio que a herança psíquica do mundo físico é por necessidade de individualização egoísta, precisamos motivar os nossos protegidos os impulsos de solidariedade. Nos mais abastados, induzi-los a sentir com os mesmos problemas, assim ele sentirá desejos de ajudar a outros, pois tiveram a possibilidade de sentir a mesma coisa. Nos menos afortunados financeiramente, induzi-los a ver que a dificuldade financeira não os impede de ser benevolentes e que há muitos modos de ser útil. Se o protetor ou guia consegue atingir esses objetivos, pode não mudar interiormente, na essência, seu protegido, mas vai colocá-lo num estado vibracional de solidariedade, que o fará receptivo à intuição de que a dor ou a vitória do próximo será dele também, pois verá que somos um só dentro do grupo humano. Todos os homens, apesar de terem potenciais diferentes, sofrem e aspiram às mesmas coisas, têm os mesmos sentimentos, enfim, caminhamos para um único objetivo, ser bom. Mestre, disse sorrindo, sei que não gosta que eu chame de mestre. Prefiro que me chame pelo nome de hoje. Josiel é um belo nome, não? Já me sinto gratificado por tê-lo, embora, se eu tivesse outro nome, não faria diferença. Josiel disse, acho que a caridade é ponto fundamental e que ela beneficia a humanidade. Mas tenho notado que a maneira como muitos a fazem não os modifica, pois muitos a praticam para receber algo mais ou para se sentir superiores. Eu queria ser bom, não porque Deus quer ou porque Jesus ensinou, ou alguém disse ou ordenou, mas ser bom porque minha natureza passou a ser boa. Não sei o que fazer para que essa mudança se realize em mim. Lourenço, disse Jesus a Nicodemos que era necessário que ele renascesse pela água e pelo Espírito. O que temos feito ou acontecido? Você morreu para o corpo e eu também, e você é o mesmo. Houve uma continuação, embora em planos diferentes. Somos os mesmos. O Nazareno diz que é necessário que renasçamos, e para isso é necessário que se morra. Este morrer, não confunda com a morte do corpo, é uma mutação espontânea que nós realizamos pela visão da verdade, que é conteúdo da nossa consciência. Pense sobre isso, medite e volte a falar comigo se ainda tiver dúvidas. Despedi-me dele agradecido.
Compreendi que Josiel queria que eu pensasse e achasse por mim mesmo a melhor maneira de fazer essa mudança interior. 2 padres iriam para São Paulo e o padre superior achou melhor mandar junto José Maria. Prometera ao fazendeiro que ele não ficaria mais ali. Deverá partir, disse padre Afonso a ele. Irá para o colégio de São Paulo depois de amanhã. Está fraco para viajar, mas o padre superior achou melhor o senhor partir e logo. José Maria nada respondeu. Ainda bem que o escravo Amâncio que cuidava dele iria junto para ajudá-lo. Sua bagagem era 2 trocas de roupa e alguns remédios que padre Afonso preparou para ele. Partiram de manhã. Não foi permitido que se despedissem de ninguém. Meu filho olhou todo com carinho. Ao passar perto da casa onde ensinava à noite, seu coração bateu forte. A casa estava fechada. A escola agora estava nas mãos de alguns alunos. Os que sabiam pouco ensinavam os que nada sabiam. Aqui fui feliz, pensou, fui útil. A viagem foi muito difícil para ele. O escravo tudo fazia para amenizar seu sofrimento. O caminho era difícil. Às vezes ia na carroça em cima das roupas e pertences de viagem, ora ia a cavalo. Sentia muitas dores, fraqueza e tontura, mas não se queixava. Estava sempre animando os outros que reclamavam, ora do calor, ora do sol forte, ora da chuva. Pensei que ele iria desencarnar na viagem. Meu amigo médico veio ao meu pedido vê-lo muitas vezes, e como sempre acontecia, logo fez amizade com os companheiros de viagem e estava aconselhando e orientando a todos. Um dia um dos padres até comentou, conhecendo o padre José, vejo agora diferente. Padre superior nos recomendou que ficássemos atentos ao senhor, que era perigoso e encrenqueiro. Como o senhor pode ser perigoso? Como foi parar no movimento abolicionista? Por que desobedeceu às ordens superiores? Prefiro, respondeu José Maria, tranquilamente obedecer à voz de minha consciência e à do Cristo. O senhor acha que se Jesus viesse à terra iria concordar com a escravidão? Acho que não, respondeu o padre. Penso como ele. Disse rindo José Maria. Chegaram ao colégio de São Paulo. Meu filho estava fraco, cansado e tinha muitas dores. O superior desse colégio mandou logo para o quarto e pediu a um padre já idoso, padre Marinho, para ajudá-lo. O quarto que lhe foi destinado era pequeno e perto do jardim. Meu filho se deliciou com um bom banho de água quente e um leito confortável. Bondosamente, padre Marinho cuidou dele. O escravo que o acompanhou veio se despedir 3 dias depois. Padre José, sua bênção, volto para o convento. Estou triste, lá não será o mesmo sem o senhor. Será sim, exclamou meu filho. Todos os lugares são bons quando estamos de bem com nós mesmos e com Deus. Vá em paz, que Jesus o abençoe. O escravo chorou e José Maria o abraçou e disse emocionado, obrigado, Amâncio. Você foi muito bom comigo, ajudou-me muito. Com a mudança brusca de clima, meu filho adoeceu. Ficou febril por dias, com muita tosse e dores pelo corpo, mas melhorou e se fortaleceu. Sua perna não ficou mais normal, não tinha movimentos e ele só andava escorado e com apoio. Passou a ir muito ao jardim e fez amizade com Osvaldo, um senhor gentil que era o jardineiro do colégio. Como melhorou, ficou inquieto. Queria fazer algo e pediu ao padre Marinho que intercedesse junto ao padre superior. Este assim o fez. Padre José, disse bondosamente padre Marinho. Falei com o superior. Ele me disse que a ordem que ele teve foi para que o senhor ficasse como prisioneiro. Não deve sair do colégio nem lecionar. Mas achamos algo para o senhor fazer. A biblioteca está precisando de alguém para cuidar dos nossos livros. Aceita? Com prazer, respondeu meu filho contente. E lá foi ele no outro dia para a biblioteca. Organizava os livros com a ajuda de um escravo, limpava-os e passou a orientar os alunos em pesquisas e leituras. Começou a ler muito. Muitos amigos desencarnados estavam sempre o visitando. Um dia tive uma surpresa. Josias veio nos ver, falou sorrindo. O senhor então é o pai do padre José. Que bom saber que ele está bem amparado pela espiritualidade. Sorri timidamente. Seria eu digno de ser taxado de amparo de alguém? Respondi, caro Josias, José Maria é amparado por sua vontade, fé e amor, 3 forças imbatíveis. Eu aprendo com ele, mas me conte como desencarnou e pelo visto está bem. Graças aos desencarnados, meus amigos que foram escravos, estou bem. Reconheço que fiz muitas coisas erradas, mas como o Senhor estou a fim de aprender para acertar. Quando nosso grupo foi desfeito,
Fui para o Rio de Janeiro e lá arrumei um emprego numa gráfica de um jornal e passei a fazer parte de um grupo abolicionista. Mas a paixão me traiu, explico. Tornei-me amante de uma linda mulher que era também de um marechal. Estava apaixonado, como muitas vezes estive. Íamos fazer, eu e mais 2 companheiros, uma libertação espetacular de 2 escravos que estavam presos no tronco, numa chácara perto da cidade. A façanha foi marcada para a noite, e à tarde fui me encontrar com ela. Levado por seu jogo, falei da aventura que planejávamos. Quando estávamos para ir a essa chácara, um escravo dessa mulher veio nos alertar que corríamos perigo. Ela, para agradar o outro amante, o marechal, falou a ele dos nossos planos. Ficamos em dúvida se íamos ou não. Acabei por decidir. Os 2 escravos iriam morrer se não fossem soltos. Infelizmente, caí como um bobo nas artimanhas dessa infeliz delatora. Mas só contei a ela que libertaria os escravos e não para onde os levaria. Sendo eu o responsável, não quero que vocês 2 se arrisquem, vou sozinho. Os 2 companheiros não quiseram se arriscar e eu fui, mas após soltar os 2 escravos fui surpreendido. Corri, atiraram, fui atingido e meu corpo morto. Não consegui libertar os escravos que morreram também, mas com a desencarnação tornaram-se livres. Confesso que me perturbei com a desencarnação, mas logo estava bem. Fui tratado com muito carinho pelos negros que tentei libertar desse cativeiro infame que é a escravatura. Estou bem e tive permissão para visitar Padre José e outros amigos. Estou estudando para depois trabalhar arduamente pela libertação dos escravos, nossos irmãos negros. Não guarda a mágoa dessa senhora que eu traí, eu indaguei. Ora, burro fui eu, em me deixar engabelar por ela. Paguei pelo erro de me envolver com mulheres. Nessa encarnação optei por ficar solteiro. Não queria pôr em risco esposa e filhos. Quis ser abolicionista e fiz disso meu ideal e objetivo. E ser abolicionista é perigoso, é arriscar-se. Não me arrependo, desencarnei feliz. Depois, os desencarnados amigos que me socorreram me falaram muito da necessidade de perdoar. Só quero lembrar os bons momentos que tive, dos ruins, nem os tive, esqueci. Josias riu, abraçou José Maria se despedindo. Fique com Deus, amigo, me olhou e concluiu. Acho, senhor Lourenço, que meu amigo Padre José nunca esqueceu que tem a luz divina em si. Está sempre com Deus, sente-o em si e no seu próximo. Até logo. Alegrei-me com essa visita. Um dia veio a notícia. Padre Marinho contou-lhe a novidade. O padre superior do seu antigo colégio faleceu. O quarto dele pegou fogo e ele morreu carbonizado. Meu filho se pôs a orar por ele e preocupou-se. Será que se suicidou? Foi assassinado? Fui saber. O padre superior embriagou-se e uma vela encostou-se às suas vestes. Não deu para ele apagar o fogo, que se alastrou rápido, desencarnou com muita agonia. O grupo de vingadores o desligaram do corpo carbonizado e o levaram para o umbral, o julgaram e o condenaram a sofrimentos terríveis e também levaram junto o alemão desencarnado. Fui até os vingadores interceder por ele. O chefe me recebeu demonstrando desagrado. Só o recebo porque foram úteis a muitos escravos, você e seu amigo encarnado, mas por que intercede, ele pediu. Não respondi timidamente, mas o conheço e esqueceu por acaso que ele surrou o padre José, que o prendeu no porão sem alimento. Esqueci. Se tem a mania dos bons de esquecer as ações más e lembrar as boas, diga-me uma boa ação que ele fez para vir aqui interceder por ele. Bem, respondi, não sei, mas não tenho por que saber. Convivi pouco com ele e... Chega, amigo, vá cuidar do seu trabalho. Porque só agora trouxe o alemão para cá, eu indaguei. Porque permitiram que ele ficasse junto ao Padre Superior enquanto estava encarnado. Os 2 agiam juntos, tiveram tempo para plantar e agora o de colher. Não o trouxemos antes porque nos convinha que fizessem mais atos errados, o possível para que nossa vingança fosse perfeita. Entendi. São os nossos atos que nos libertam trazendo a paz ou nos condenam ao remorso dolorido, ou se ainda não estivermos arrependidos, outros que se julgam credores podem exigir pagamento. Deixaram que ele e o alemão errassem para que tivessem mais o que cobrar. Quanto maior a dívida, mais achavam credores. Nada adiantou meus rogos, não me deixaram vê-los. Depois os 2, revoltados e orgulhosos, não queriam ajuda que eu podia oferecer, e por anos ficaram ali,
até que a dor os levou ao cansaço. Chegaram à conclusão de que agiram errado e chamaram por socorro. José Maria estava contente no colégio da cidade de São Paulo. Estava aprendendo muito e aos poucos se tornou querido por todos, mas sua saúde era precária. Andava com muita dificuldade, tinha dores pelo corpo, estava magríssimo, mas sua expressão era sempre alegre, irradiava paz. Logo completaria 52 anos. Ele levantava sempre muito cedo e, quando o tempo estava bom, ia ao jardim ver o sol nascer. E foi num dia assim que se sentou e pôs-se a orar. E eu sentei-me ao seu lado, e muitos amigos vieram visitá-lo. Leonor, Marita, Amâncio, Lenísio e muitos ex-escravos. Estranhei, Leonor explicou. José Maria irá desencarnar. Viemos lhe dar as boas-vindas. O socorrista aproximou-se, deu-lhe um passe e ele ficou sonolento. Sentiu por um instante uma dor forte no peito. Seu coração parou, mas voltou em segundos e sentiu-se bem. Ele nos viu, sorriu feliz e foi adormecido. Em poucos minutos estava desligado. Marita explicou a Amâncio. José Maria é desapegado da matéria. Seu desligamento só podia ser rápido. Foi levado para a colônia pelo socorrista e todos os amigos o acompanharam. Eu fiquei. Olhei para o seu corpo físico. Este era magro, estava pálido, mas sorrindo feliz. Senhor Osvaldo, jardineiro, chegou e o cumprimentou. Bom dia, Padre José, está dormindo? Vai chegar atrasado à biblioteca. Deve estar sonhando com os anjos, está sorrindo. Chegou mais perto, examinou. Depois passou a mão na frente do seu nariz. Exclamou assustado. Meu Deus, ele morreu. Saiu correndo a chamar pelo Padre Marinho. Este veio rápido e constatou. Padre José faleceu. Providências foram tomadas e seu corpo foi velado na capela. No outro dia, pela manhã, foi enterrado numa cerimônia simples como sua vida. Quando o enterro terminou, me despedi dos amigos desencarnados que estavam no colégio por vários motivos e fui para a colônia. José Maria estava bem, acordou feliz por ver seus amigos. Seu corpo perispiritual era sadio e despertou refeito, disposto e alegre. Estava na casa de Marita e Amâncio. Fui vê-lo. Meu pai, exclamou, como é bom abraçá-lo e poder agradecer tudo o que fez por mim. Sorri. Como aprendi com ele. É como saber é um tesouro precioso. Compreendi que o amor é a maior força de que dispomos e a mais importante de todas as qualidades. E com ele tive inúmeros exemplos de atos de amor. José Maria, curioso, indagou muito. Rapidamente se inteirou da vida no plano espiritual. Dias depois, já estava pronto para estudar e continuar seu trabalho. Fiquei uns dias com ele e conversamos muito. Meu pai, disse ele, vou estudar e depois me dedicar à orientação das pessoas que dizem seguir uma religião. Quero auxiliar a todos a ser religiosos, a ter Cristo no coração e como exemplo. Ter a religião interiormente, seja qual for, não só de rótulo. A religião de atos externos é pouco, muito pouco e não ajuda ninguém. Quero despertar o amor nas pessoas, levá-las a amar a si mesmas e a todas as criaturas, e vou me empenhar com todo o carinho nesse objetivo. E eu, meu filho, devo reencarnar. Quero colocar em prática o que aprendi. Meses depois, me despedi dos amigos. Pela bendita oportunidade, voltaria um outro corpo. Reencarnaria. Epílogo. Depois de outra encarnação, voltei ao plano espiritual. Aproveitei a oportunidade da reencarnação e trabalhei no corpo físico como facultativo. Me senti realizado com a medicina, estava contente. Recordei após algum tempo todos ou quase todas as minhas encarnações. Lembrei de José Maria, esse amigo querido que nunca me abandonou. Ia sempre me visitar quando estava no corpo carnal, como também veio me ver muitas vezes quando desencarnado. Tinha-lhe amizade, mas após lembrar, entendi que ele era mais que amigo, era um companheiro, um mestre amado. Quis vê-lo e fui visitá-lo. Nosso encontro foi muito emocionante para mim. Dei-lhe um forte e grato abraço. Como tenho que lhe agradecer? Exclamei alegre. Com você aprendi muito. É meu exemplo a ser seguido. Meu filho, me realizei exercendo meus conhecimentos médicos nessa minha última encarnação. José Maria sorriu com seu modo agradável e bondoso. Olhou-me carinhosamente. Ele estava há anos desencarnado, lecionando em colônias de estudo, tendo como objetivo ensinar, orientar pessoas que ousaram imprudentemente alguma religião. Também era mestre de muitos que almejavam reencarnar
e ser religiosos e motivar as pessoas a se modificarem e a realmente viverem os ensinamentos de Jesus. Se você se sente pleno na medicina, por que não exercitar a plenitude em outro setor, na literatura? Indagou-me. Tive uma experiência com a literatura no passado que não foi muito enobrecedora, falei. Lembranças vieram, França. Estava desencarnado quando, numa festa no umbral, conheci um encarnado que, desligado do corpo enquanto dormia, foi homenageado. Era um escritor. Não era de muito talento, mas escrevia muitas besteiras a gosto dos umbralinos. Não gostei dele, não sabia o porquê. Entretanto, me senti atraído e passei a ficar junto dele. Aceitou-me. Então lhe dava ideias que acreditava serem fabulosas. Novamente não cito nomes. Esse episódio pelo qual sofremos muito e que no momento sentimos os erros reparados. Foi um período em que abusamos do talento de modo indevido, de algo que nos foi dado como oportunidade de crescermos espiritualmente. Esse escritor era boêmio, escrevia versos no começo de sua carreira e os vendia. Depois conseguiu escrever livros, foram poucos, abandonou a mulher e 2 filhos e passou a viver com amigos afins que ele sustentava. Divertiam-me junto deles. Eram alegres, bebiam muito e viviam fazendo intrigas e chantagens. Ele teve muitos amores. Porém, mesmo errando muito, essas pessoas do grupo eram amigas. Ajudavam. Será que é o termo correto? Ajuda não é quando só fazemos o bem? Era o que eu achava que fazia na época. Advirto os encarnados da necessidade de se acautelar e de aprender a distinguir o que é bom do que é ruim. Achava imprudentemente que eu auxiliava inspirando a fazer o que ele queria, mas o que queremos é sempre bom para nós? Não é, não foi a nenhum de nós. Erramos muito. Continuei não gostando dele, mas gostava de seus amigos, e para que todos vivessem bem financeiramente, precisava inspirá-lo, porque todos viviam de seus escritos e das consequências deles. Eram histórias picantes, eróticas, e que sempre colocava suas ideias ateístas. Deus existia só na imaginação dos tolos, e os mais inteligentes não precisavam dessa muleta. Um chantageado o assassinou. Desencarnou com 51 anos, no auge da existência desregrada. Ficou tempo no corpo vendo apodrecer. Dispersaram-se os amigos, repartiram o que ele tinha e saíram dali da casa em que viviam. Acompanhei um deles, o que mais gostava. Depois de anos, reencarnei longe deles. José Maria quietou-se enquanto pensava, depois indagou calmamente. Por que não dignificar, então, essas experiências transformando-as em trabalho, como também criar ambiente para que outros também se transformem? Pensei que ficaria um bom tempo no plano espiritual. Devo reencarnar? Ou como poderia me exercitar estando desencarnado? Perguntei preocupado. Poderá fazer no plano que está desencarnado. Você não o inspirou a escrever no passado? Agora poderá inspirá-lo novamente. Mas, balbuciei, você já não fez isso e o fez de modo indevido. Por que não fazer agora para o bem? Por esse trabalho farão as pessoas crerem de modo certo. Só que não irá inspirá-lo, mas escrever por seu intercâmbio. Agora essa pessoa, o escritor do passado, é médio e tem um bom potencial. É algo difícil. Esse espírito não tem mais o dom, o talento de escrever. Ele não sabe nada. Quem teve sempre terá. Agora adormecido poderá ser despertado. Depois será você que irá escrever. Vai ser trabalhoso. Teremos que treinar por anos. Falei desanimado. Foi fácil você motivá-lo ao mal. Por anos inspirou. Porque quer facilidades? Merece? Envergonhei-me. Entendi que aqueles que merecem são os que normalmente não as têm, e nada se faz bem feito sem o trabalho perseverante e honesto. E se tratando desse intercâmbio mediúnico, sempre é necessário treino, estudo e aprendizado. José Maria, falando tranquilamente, me elucidou. A beleza e o prazer de realizar um trabalho estão contidos no desafio de uma dificuldade. Junto com essa médium, poderá exercitar a paciência do amor, da dedicação ao ser humano, e como nos ensinou Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Se quiser crescer, ajude o próximo como se fosse para si mesmo. Se você quer realizar, possuir a plenitude da vida, ajude os outros a fazer o mesmo. Depois, estão encarnados todos que fizeram parte dos acontecimentos daquela época. Ninguém coloca a culpa no outro. Todos estão cientes de sua parte no erro.
Quando chegar o momento certo, se encontrarão e creio que cada um fará sua parte. Vamos revê-los? Como deve ter percebido o leitor amigo, a antiga esposa, o escritor ateu Lourdinha e agora minha companheira de trabalho são só espírito que aprende a amar espelhando-se naqueles que amam. Após anos de trabalho, de convivência mútua, já não éramos dois, mas sim um só, pois para que o trabalho fosse bem feito, foi preciso que eu ajudasse a médium no seu dia a dia. Para ajudá-la com eficiência, era necessário que eu a compreendesse. E para compreender o ser humano é preciso ter as mesmas emoções, viver as suas dores, alegrias, esperanças e frustrações. Um belo dia entendi que já não fazia aquele trabalho para conseguir algo, mas sim por amor. É toda a razão de minha vida. E todos que fazem parte dessa atividade, a médium, as pessoas que com ela convivem, colaboram e os leitores, são seres a quem eu dedico um amor imenso. Eu e eles já somos um só, amo-os intensamente. É um amor que nasceu na ausência de posse ou de resultados programados. Para mim, Deus está no trabalho, nos colaboradores e naqueles que usufruem desse trabalho. Não vejo Deus, sinto-o em todos. Final.